Irmãos, nós vamos ler hoje a parábola da candeia, Lucas 11:33. A palavra do Senhor diz assim: Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num local apropriado para os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o seu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver em plena luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te glorificamos, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por essa palavra maravilhosa, que nós possamos entender verdadeiramente que devemos ser luz e não trevas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a referência à luz é muito grande em toda a Bíblia, em toda a palavra do Senhor. Quando lá no Monte Tabor, Jesus, Moisés e Elias estavam ali, junto com alguns apóstolos, eles ficaram maravilhados e o rosto começou a brilhar. É a luz do Espírito Santo. A luz brilhou neles. Moisés desceu do monte, a luz brilhava no seu rosto. Essa luz é a presença do Espírito Santo, que se você, como a palavra diz, estiver aberto, sem malícia, sem malignidade no seu coração, sem maldade no seu coração, essa luz vai brilhar através de você. Essa luz que é o próprio Jesus, ela ilumina, ela aquece. Meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes pessoas que estão do nosso lado estão na escuridão e precisam da nossa luz para enxergar. E precisam da nossa luz para se aquecer, porque senão vão morrer de frio. Quantas vezes nós precisamos ser luz, como o Senhor foi luz nas nossas vidas, né? O livro, um dos mais importantes, porque ele é muito profético, ele fala exatamente da luz se revelar quando as trevas saem, que é o livro do Apocalipse, né? Apocalipso é uma expressão grega que quer dizer sair da sombra. Apo é sair para fora, calipso é sombra. Então, quando você sai da sombra, sai da escuridão, a gente que viveu nesse mundo, estava vivendo de forma secular, né, pela razão, aí um dia a luz brilhou em nós, nós tivemos aquele primeiro contato, né? Lembra que nós falamos disso ontem? Essa luz se acende, né? Irmãos, é impressionante como nós mudamos, sentimos que essa luz é importante para nós. E essa luz é a direção da sua salvação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés porque mostra o próximo passo que você vai dar. E é aquela candeiazinha que fica na altura do peito, né, que as pessoas usavam à noite naquela época, e que ela mostra também a sua identidade, né, mostra o seu rosto. Você está chegando num lugar à noite, né, você se apresenta com essa luz, porque senão a pessoa, você vem no escuro, sujeita a pessoa, né, até te agredir. Então ela, não, é fulano que vem lá. A luz te identifica. A luz de Jesus tem que brilhar em você, porque você tem que ser identificado pela sua servidão. Não pela razão, pela sua servidão.
É essa servidão que tem a luz do Senhor e que transmite através de um coração puro, como a palavra disse, né? De uma pessoa sem maldade, sem nada ruim. A luz do Senhor vai ser uma fonte enorme de calor e de claridade para alcançar aqueles que estão próximos. Isso é muito importante, sermos luz, né? E você que recebeu essa condição do Senhor, a palavra diz também, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, né? A gente não coloca uma candeia embaixo da mesa, nem embaixo da cama, a gente coloca no lugar alto, pois a luz do Senhor deve brilhar alto. Nós não somos nada, né? A nossa luz deve iluminar e aquecer, mas quem é que vai brilhar é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é digno de toda a honra, todo louvor, toda glória, né? Nós somos simples servos, né? Nem somos merecedores daquilo que Ele nos dá através da sua vitória, a vitória da luz, que é a tão grande salvação. Portanto, nós precisamos nos certificar, como diz a palavra, que no nosso interior não haja trevas, né? Que haja sempre luz. O próprio Jesus, né, ele fala no Evangelho de João, que diz assim, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Assim você também, meu irmão. Você não é a luz, mas essa luz brilha em você. E essa luz te aquece, te ilumina e te dá alimento para que você possa caminhar na direção de uma tão grande salvação. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Assim, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Na verdade, Jesus fez de tudo pelo seu povo, pelo povo de Israel, mas esse povo não reconheceu Jesus como seu Messias, como a luz que eles precisavam, né? E eles buscam até hoje. Jesus diz também em João 8, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que maravilha, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E esse caminho, essa luz aponta lá no alvo, onde queremos chegar. E onde é que nós queremos chegar, meu irmão? Na tão grande salvação que tem preparada para nós, né? Para o inimigo, para aqueles que não vencerem, apesar de todos os recursos que Jesus deu, toda a condição que Deus deu, mandou seu filho para que morresse por todos, mas muitos não quiseram essa tão grande salvação, que nós não somos dignos, mas somos justificados e por isso nos dignamos a ela, pela justificação de Jesus, né? Quando passou ali pela cruz, Jesus nos dignou, nos deu a condição de, ao reconhecermos, né, o que Ele fez por nós, a luz dele brilhando em nós, que nós pudéssemos ter essa tão grande salvação, que está preparada para todo aquele que crer. Não é verdade? Portanto, o Senhor tem uma grande bênção para todos aqueles que vencerem, todo aquele que procurar, tem que procurar caminhar na direção do Senhor. Tem uma árvore da vida na cidade santa, e tantas maravilhas que estão nos esperando, não é verdade? O Senhor nos deixa assim, nos dá uma palavra lá em Apocalipse também: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Essas obras são as obras realizadas na luz, meu irmão,
né? Quando estamos quem está nas trevas não realiza obras, realiza obras para esse mundo, né? Mas quem está na luz do Senhor, né? Vivendo a luz, aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Vocês se lembram de Pedro? Pedro era uma pessoa simples, um discípulo bronco, até simples, não sabia ler, não sabia escrever. Ele fala isso lá nas cartas dele, as 2 cartas que ele escreveu, com a ajuda de Silvano. Ele mesmo cita, com a ajuda de Silvano eu escrevi essas linhas. Pedro fala com uma profundidade porque ele se deixou usar pelo Senhor. A luz brilhou nele. E nessa forma, ele foi capacitado pelo Senhor a receber da eternidade palavras tão maravilhosas como ele recebeu, né? Passou para Silvano, Silvano escreveu e a bênção aconteceu. As cartas de Pedro, quantas vezes eu já li, quantas vezes eu já preguei aqui sobre elas, coisas maravilhosas que Pedro teve revelado, né? Um homem que foi tão simples, né? Tão simples, quando nos últimos dias de vida, né, de Jesus, pouco antes de ir para a cruz, Jesus falou com ele assim: Pedro, Satanás quis te cirandar, mas eu roguei por ti. Poucos dias antes, quer dizer, Pedro vivia muito na razão, mas depois do Pentecostes, quando foi movido pelo Espírito Santo, aí sim, Pedro se tornou outra coisa, outro homem, porque a luz brilhou nele verdadeiramente. Ele era movido pela razão, mas naquele momento em que o Espírito Santo desceu, ele foi o primeiro a testemunhar do Senhor Jesus. Aquele grande discurso em que 3.000 pessoas se converteram, depois mais 2.000 pessoas, movidos por aquele homem simples, que nem escrever, nem ler, não sabia, mas movido por essa luz maravilhosa que ele deixou brilhar nele. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Que Deus te abençoe, que você seja sempre luz na sua dificuldade, nas vitórias, nas lutas. Seja sempre luz, né? Porque você tem muita gente que depende da sua luz, do seu calor, né? Para crescer, para viver, para alcançar aquilo que às vezes você já alcançou. Não se perca nessa caminhada de vitória. Um abraço aí para o Eric. O Eric está mandando até uma mensagem aqui. Você é uma bênção, viu, Eric? Nós mandamos também, vamos mandar um louvor, esse louvor aí, agora que vai tocar, o que os olhos nunca viram, para Gabriele Rodrigues Gomes, para Néria, para José Carlos Rodrigues Gomes, vão lá de Campo Grande. Também mandando para Cacilda. Deus te abençoe aí, viu, Cacilda? Vamos, o Aguinaldo e a Vanessa Costa Longa também, deve estar me ouvindo. Ele falou que me ouve todo dia, né? Ele mora nos Estados Unidos. Ontem ele chegou na KGB lá só para me ver. Um abraço, viu, Aguinaldo? Ele falou: eu ouço todos os dias. Aí ele chegou falando da palavra da propaganda do café expedicionário. O café expedicionário. Eu falei: então você ouve mesmo. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Seja sempre luz. Vamos ouvir o que os olhos nunca viram.